vamos falar sobre os Jogos Olímpicos de Verão de 2000. Foi um evento multiesportivo realizado em Sydney, capital do estado de Nova Gales do Sul, que fica na Austrália. Ocorreu entre 13 de setembro e 1º de outubro, tendo a cerimônia de abertura acontecendo no dia 15 de setembro. Foi a segunda vez que as Olimpíadas foram realizadas no Hemisfério Sul, sendo a primeira em Melbourne, em 1956. Apesar de serem oficialmente Jogos de Verão, eles ocorreram entre o fim do inverno e o início da primavera, tendo 5 cidades se candidatando à sede, sendo elas Pequim, Berlim, Istambul, Manchester e, claro, Sydney. Brasília e Milão desistiram durante o processo. A escolha ocorreu na 101ª reunião do Comitê Olímpico Internacional, realizada em Monte Carlo, em Mônaco. A Olimpíada desse ano ficou conhecida como a Olimpíada Verde. E por que ficou conhecida assim? Um dos pontos mais importantes desses Jogos foi sim a preocupação com o meio ambiente. Se a gente parar para pensar nesse tema, é recorrente atualmente em qualquer candidatura de cidade para receber grandes eventos. Na época foi uma agradável novidade e com certeza um dos trunfos para que a cidade australiana levasse a melhor na eleição para ser a sede. O Parque Olímpico foi erguido em um terreno que antes era contaminado por resíduos tóxicos, que no caso era um lixão. Ainda teve, por exemplo, um eficiente reaproveitamento da água da chuva, reciclagem de lixo em todas as sedes, mobília de papelão reciclável e a Vila Olímpica sendo movida à energia solar, e entre outros pontos. O Greenpeace, entidade que atua na defesa global do meio ambiente, aprovou as medidas tomadas pelos australianos. Sendo a segunda Olimpíada realizada no Hemisfério Sul até então, teve poucas falhas de organização. A população de Sydney entrou no espírito olímpico e lotou quase todos os eventos com muito entusiasmo. Os jogos de vôlei de praia, por exemplo, com arquibancadas sempre lotadas, foram uma atração à parte. Por tudo que aconteceu naqueles 17 dias, a Olimpíada de Sydney de 2000 mereceu de fato as palavras ditas pelo presidente do COI. Estou orgulhoso e feliz em anunciar que vocês apresentaram ao mundo os melhores jogos de todos os tempos. Agora eu vou falar sobre a tocha olímpica. Assim como o logotipo, a tocha também foi inspirada na ópera de Sydney. Seus detalhes lembram as águas azuis do Oceano Pacífico. Possui 72 centímetros de comprimento e pesa cerca de 1.000 gramas. O revezamento começou com ela sendo acesa na Grécia no dia 12 de maio e passou por 10 dias em cidades e vilas gregas. Na Austrália, o revezamento da tocha viajou 27.000 quilômetros e foi realizado por 11.000 portadores, no maior revezamento da tocha até então na história da Olimpíada. O revezamento passou por 12 países antes de chegar à Austrália, e estima-se que 1 milhão de espectadores recepcionaram a tocha em sua chegada a Sydney. O logotipo dos Jogos representa uma ginástica usando elementos da cultura australiana, como bumerangues, que formam as pernas e os braços, o sol, que forma a cabeça, e a ópera de Sydney, que é uma fita na mão da ginasta. Foi desenhado por Michael, um arquiteto e designer gráfico, cuja esposa tornou-se governadora em 2003 e governadora-geral da Austrália em 2008. A pré-olímpica foi acesa pela descendente de aborígenes, Kate Fairmont, simbolizando a ação dos australianos na dominação e quase dizimação do povo que já habitava a Austrália antes da chegada dos colonizadores. A atleta também ganhou a medalha de ouro na prova dos 400 metros rasos do atletismo dias depois. As duas Coreias entraram juntas na cerimônia de abertura sobre uma mesma bandeira e foi um ato inédito, mas competiram como nações separadas. Ao decorrer dos jogos, foram surgindo novos astros em diferentes modalidades.
e no final ficou conhecida como Jogos do Milênio. Podemos dizer que o ano de 2000 foi repleto de mudanças, e para listá-las, segue para a parte 2 desse vídeo.